falo que nós não temos concorrentes, porque Deus já provou no nosso DNA que nós somos únicos e nós temos uma essência única. Hum. Então, nós temos pessoas que atuam na mesma área, mas nós somos únicos e os nossos clientes, eles nos procuram porque se identificam conosco, então é muito além de uma especialização, muito além de uma formação. Hoje as pessoas elas se identificam, principalmente na área médica, o paciente precisa se identificar com o médico e confiar. Então, o que eu costumo dizer, não tenha medo, se você tem aquilo como propósito de vida, acredite, se dedique, seja o melhor que você pode ser na sua área de atuação e seja melhor que você mesmo todos os dias. O que eu sempre gosto de expandir é a mensagem de que o que você é capaz de visualizar, você é capaz de realizar. Falei sobre isso aqui, porque foi isso que aconteceu na minha vida na prática, o que eu visualizei, eu consegui conquistar. E para você que deseja realizar algum tratamento, que viu algum amigo, amiga ou alguma matéria que saiu e você ficou com medo de realizar procedimentos, não precise ter medo, porque existem hoje técnicas, como a comunicação facial, que é essa que eu atuo, que a gente alinha realmente para que você continue sendo você, mas no viés que você deseja ser, no viés que você deseja que as pessoas te reconheçam, não apenas no mercado de trabalho, mas com os seus familiares, com os seus amigos. Tem pessoas, João, que são muito alegres, motivadas, e a face dela demonstra que ela é triste. Triste. E isso afasta pessoas que não a conhecem e Uhum. muitas vezes impede da pessoa cumprir o propósito dela nessa terra. Então, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar e não tenha medo de realizar. Bem-vindos a mais um episódio do Pivotando aqui no SBT News, gravando nos estúdios do SBT. Esse programa toda semana traz um especialista, um empresário, alguém que pivotou a vida, alguém que traz lições e grandes aprendizados para ajudar você na sua carreira, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida, né? Obviamente. Eu aprendo muito com Pivotando, eu acho que o meu melhor momento é quando eu estou aqui gravando Pivotando, eu me realizo porque tenho uma oportunidade rara, né, de conversar profundamente com as pessoas. Esse programa ele traz o como fazer, baseado nas experiências reais, nada aqui é fantasiado, a gente pergunta tudo. A galera aqui do roteiro do SBT, os jornalistas, a Karen, todo o time que está aqui por trás das câmeras, sempre nos atualizando de tudo sobre o convidado. Na verdade, hoje, nós temos uma convidada. Uma convidada, olha, uma convidada que fez muita coisa, inclusive cursos de atualização e especialização em Harvard. Olha, uau, Harvard. Caramba, ela é conhecida como a dermatologista dos famosos. Ela cuida dos famosos, é a dermatologista. Só que ela é muito mais do que isso. A doutora Thalita Pompermayer, não é isso? Pompermayer. Doutora Thalita Pompermayer é a minha convidada aqui do Pivotando de hoje. E doutora Thalita, ela tem, entre várias coisas que ela faz, e a gente vai aprofundar aqui como sair de uma médica e se transformar numa grande empresária com braços e negócios e também com muitas especializações. Mas a doutora Thalita alcunhou um tema, um título, uma tese que eu gosto muito, que é da tese da comunicação facial, não é isso? Se fala muito em harmonização facial, a doutora Thalita fala em comunicação facial. Mas, doutora Thalita, eu quero começar, antes de perguntar o tema do programa que é Pivotando, eu quero começar perguntando uma coisa. Os seus clientes, eles são mais vaidosos ou eles fazem isso por uma questão que precisam mesmo mexer no rosto ou cuidar da pele, ou é uma questão de estética necessária, ou é mais vaidade? Não posso falar nenhuma palavra aqui sem antes agradecer por estar aqui neste programa incrível. Você sempre traz pessoas de grande relevância e eu me sinto muito grata por estar aqui contigo. Obrigada por esse convite. Eu que fico grato, porque as pessoas de relevância, você é uma delas. Você hoje é uma referência no mercado e as pessoas vão entender por quê.
né, pelas suas teses, pelos seus métodos, né? Isso. E pelo fato de você ser a dermatologista desses famosos, que eu estou lhe fazendo essa pergunta. Tem muito ego nesse meio, né, de televisão, internet. E aí eu quero te provocar, na verdade, Perfeito. provocar a médica, a empresária, a dermatologista e a especialista nesse assunto. Perfeito. Os meus pacientes me procuram mais por uma necessidade do que por vaidade. A necessidade por quê? Porque eu tenho direcionado muitos tratamentos, a comunicação facial é uma delas, que é uma das minhas especialidades como dermatologista, e a comunicação facial ela faz mudar até mesmo os resultados dos nossos pacientes. Em que sentido? Primeira transformação acontece por dentro, e essa transformação ela precisa ser externalizada. E muitas vezes a gente externaliza isso mudando o nosso estilo de roupa, o nosso corte de cabelo. A gente se preocupa E muito com isso, né? Com essa questão sim, visual da roupa, do é. cabelo, mas às vezes esquece do rosto. E tudo isso comunica, faz parte da nossa comunicação. O tecido da roupa, esse terno está comunicando a formalidade desse momento, e assim o nosso rosto representa 80% da nossa comunicação com o mundo, com as pessoas. Nós dois estamos aqui conversando, eu estou olhando para a sua face, e a sua face, ela está comunicando para mim 80% e o restante do corpo Então 20%. quer dizer que o rosto comunica 80% de uma apresentação e 20% é a parte de baixo. Isso mesmo. Uau. E desde quando foram fazer as histórias em quadrinhos, já trabalhavam com as pequenas expressões faciais para representar os sentimentos, as emoções daquele personagem. Então, nós emitimos sentimento para as pessoas que nos conhecem ou nos olham pela primeira vez. E o que realmente nós estamos emitindo para as pessoas? Estamos cansados, estamos dispostos, tristes, alegres. E tudo isso está refletido nas expressões faciais e em traços faciais. Em traços, né? Porque não é só o sorriso, no caso, né? Exatamente, são os traços. E a gente que tem o entendimento dos estudos que vem envolvendo a questão da linguagem não verbal, que é aquela antes mesmo das pessoas se comunicarem verbalmente, ela representa mais de 50% da nossa comunicação. Então eu consigo garantir o que eu estou emitindo. Mais de 50% da minha comunicação, em média 55%, está garantida. Mas o que você está ouvindo, o que as pessoas estão ouvindo, vai depender o quê? Das experiências de vida, do nível de concentração dela. Então, se a gente consegue controlar aquilo que a gente comunica de forma não verbal, nós já garantimos mais de 50% da nossa comunicação assertiva. Então, por que eu falo que os meus pacientes me procuram mais por necessidade e não por vaidade? É porque realmente eles estão preocupados em o que aquela face está emitindo sobre ele, se está de acordo com o que ele está sentindo, o momento de vida que ele está O que é que ele quer vivendo, representar, o não que é? ele deseja representar. Ou é uma coisa mais séria, ou uma coisa mais brincalhona, enfim. Exatamente. Então, É tudo isso sempre nessa envolve linha. esse estudo. E, principalmente, a credibilidade. Eu tô cheio de Profissionais hoje- pergunta, porque tem vários famosos aí que ficam com a cara toda. Não da sua mão, obviamente, né? Mas tem várias histórias e memes, né, na internet. A gente vai buscar esses memes aí para poder falar deles, né? Mas eu queria. Eu tô vendo aqui, tem várias pivotadas que você deu na vida, e esse programa fala sobre isso, né? Por pivotadas, por mudança, porque quem vê a doutora Thalita hoje famosa não sabe muitas vezes a história, né? A trajetória, a jornada desde estudante de medicina até a grande empresária. Mas eu faço a pergunta do programa, né? O que para você representa esse pivotar? O que isso te traz de memória da sua trajetória? A minha história começou um pouquinho antes, de caixa de supermercado com 8 anos de idade, Eita! a médica, né? Até saiu Então uma foi pouco reportagem. antes, né? Igual o Foi Janguier, pouco começou antes. com engraxate, você foi de caixa de supermercado. Caixa de supermercado. Com 8 anos de idade, eu já ajudava meus pais no mercado, eles têm mercado até hoje, eu ajudava eles ali, porque eles trabalhavam de segunda a segunda, e eu sempre me preocupei em estar disponível e aprender. E eu sempre fui muito ligada ao meu pai, e eu participava das negociações, ia ao banco com ele, então eu sempre estava antenada nessa vida empresarial. Desde pequenininho. Desde pequena.
Certo. E pivotar para mim representa muito, porque vários momentos da minha vida representam uma mudança de estação, e definem a profissional que eu sou hoje. Eu perdi um irmão com 3 anos de idade, através de um erro médico, e isso me trouxe uma grande responsabilidade, independente da profissão que eu escolhesse fazer, que eu precisaria ser a melhor do que eu conseguisse ser naquela área de atuação. E foi aos 15 anos de idade, quando eu visitei uma colaboradora do mercado do meu pai que estava internada, e eu fui pela primeira vez em um ambiente hospitalar, me conectei com aquele ambiente, eu falei: "Eu já sei o que eu quero ser". E assim foi quando eu escolhi a medicina para minha vida, e com essa carga de responsabilidade através dessa história do meu irmão, eu falei: "Eu preciso me dedicar para ser uma excelente profissional e não causar um dano que Você, causaram na vida da minha família". você morava onde? Em Vilhena, Rondônia, me mudei para Sorriso, Mato Grosso aos 10 anos de 10 anos de idade. idade. Então essa Isso, história aconteceu já em Sorriso. em Sorriso. Meu irmão era, o mais velho e nem Uhum, cheguei a conhecê-lo, uhum, e ele faleceu com 3 aninhos de idade. certo. E Enfim, nós nos mudamos para Sorriso, Mato Grosso, meus pais estabeleceram o mercado lá, e foi lá onde eu tive o contato pela primeira vez com o ambiente hospitalar, decidi fazer medicina e me mudei para Maringá fazer o meu terceiro ano do ensino médio com força e coragem sozinha, embarquei num avião com a minha mudança. Meus pais sempre trabalharam muito, não E seu conseguiram pai me te apoiando, acompanhar. sua mãe te apoiando, sempre Sim, te sempre apoiaram? me Você apoiando. fazia algum outro tipo de serviço paralelo enquanto estudava? Eu sempre que ia de férias ajudava eles no No mercado. mercado. Então o seu Isso mesmo. serviço paralelo era no No mercado. mercado. Você não fez outras atividades. Durante os estudos, eu me dediquei 100% aos estudos. E eu sempre saía um pouco da zona do conforto. Uma vez, no primeiro ano de faculdade, eu tive a coragem de chegar no meu professor de faculdade, que era o melhor professor que nós tínhamos, o mais gabaritado. Em Maringá, Em Campo Grande, Campo Grande. eu me mudei para lá porque eu passei em medicina em Tá. Campo Em Grande, foi Campo onde eu Grande, tá. realizei minha formação, e cheguei no primeiro ano de faculdade para esse professor, contei a história do meu irmão, e eu falei: "Eu posso te acompanhar nos plantões Uhum. do hospital toda sexta-feira", que era o dia que a gente não tinha aula na faculdade, e através dessa história, eu comecei a acompanhá-lo e ele me ensinando plantão após plantão a me desenvolver, me capacitar, além dos outros médicos que estavam ali, sempre me desafiando, e eu começava a entrar nesse plantão 13h na sexta-feira e ia sair só na segunda-feira, porque a aula começava às 7h. E eles deixavam você fazer isso? Você Deixavam e me desafiavam muito. muito. Eu Então lembro. essa turma, esses médicos, dos plantonistas, eles também te ajudaram a seguir a carreira e a se desafiar, não é? Muito. E até é engraçado contar essa história, mas Conte na aula tudo, conte da tudo. saudade, quando esse professor chegou lá na frente de todos, meus colegas, ele falou: "Olha só, eu tenho uma história para contar", e ninguém sabia que eu acompanhava esses residentes e ele nos finais de semana, enquanto todo mundo ia para Tava pra balada, balada, para você tava lá festa, eu estava dedicada. lá dedicada a me desenvolver para sair formada para o mercado de trabalho independente aonde eu teria que atuar. Unidade de Eu vou chegar saúde. lá nesse Opa, mercado então de tá bom. trabalho e tem umas histórias aqui Uhum. que eu tô vendo que são bem interessantes e vai ajudar as pessoas, principalmente para quem. Porque medicina é um curso longo, né? É Sim. um curso, não é simples, né? É um curso técnico, mas você não fica sabendo, você não decide qual é a sua especialização no Uhum. começo, né? Quando foi a paixão pela dermatologia? Assim, que momento? Já foi dermatologia? Como é que é? Primeiro contato que eu tive em ambiente hospitalar, decidi ser médica, mas Médica. não foi, através do que os meus olhos viram. Eu Hum. consegui visualizar apenas os enfermeiros daquela unidade cuidando daqueles pacientes. Eu entrei, no carro com meu pai assim que a gente saiu do hospital, eu falei: "Pai, eu já sei o que eu quero ser". Ele falou: "O quê, minha filha?" Eu falei: "Enfermeira". Ele falou muito rapidamente: "Por que não médica?". Eu Hum. falei: "Porque é algo muito inacessível para mim, Uhum. eu acredito que seja muito difícil". Eu vi ali nas minhas limitações, né, atuais, que eu nem tinha conseguido visualizar um médico naquele hospital, imagina se eu conseguiria ser uma delas. E ele falou: "Filha, o médico vai conseguir ainda ajudar muito mais as pessoas, porque além de medicar, ele vai dizer qual medicação é o melhor". E daí
você vai ter que estudar praticamente a mesma coisa que o enfermeiro. E foi quando ele me deu essa coragem, me deu esse impulso. Não, ele ampliou tua consciência, na verdade. Exatamente, Foi muito mais do expandiu que minha coragem. mentalidade. A importância de uns pais, né? De despertar, de ampliar a consciência. Isso, Ele disse assim, poxa, você pode mais isso se fizer isso. Então, exatamente. foi ali que você disse, pô, então por que não, né? Por que não? E aí Comecei a me dedicar se para dedicar, isso. estudou e passou no vestibular Estudei e passei no e foi vestibular. para Campo Grande. Isso mesmo. Então, a partir dali, como é que foi a dermatologia? A dermatologia foi quando, no segundo contato que eu tive com uma médica, eu tinha acnes na minha pele e me consultei com uma dermatologista. Quando eu vi aquela dermatologista toda linda atrás daquela mesa de consultório maravilhoso, eu falei, agora eu já sei qual especialidade eu vou querer atuar. E já entrei para a medicina sabendo a especialidade que eu desejaria atuar, porque durante a faculdade de medicina nós temos poucos contatos com a área dermatológica. É um período muito curto de contato. Então, quem decide ser dermato já entra muitas vezes nessa intenção. E foi quando eu me formei e já comecei a minha especialização. Aí foi para especialização. Sim. O que você considera ser essencial para alguém que quer seguir a área da saúde? Porque você vê muita coisa, né? Então, tem coisa boa, tem coisa ruim, salva vidas e tal, mas o que é essencial? O que tem que ter uma pessoa para escolher por que as pessoas escolhem isso? Porque, veja, é um trabalho também, né? Mas tem que ter uma dedicação, tem que ter uma vocação, talvez, né? Tem que ter muita dedicação, muito estudo. Não é uma faculdade fácil de se fazer. Eu sempre me dediquei muito, incansavelmente estudando, além do básico que os professores exigiam, e a carga de responsabilidade, não só para passar no vestibular de medicina, que já é bem concorrido, assim como entrar numa residência ou fazer provas de título, tudo isso vai afunilando e vai te preparando para ser um profissional de excelência. Então, isso exige muita dedicação, exige não desistir e também você ter essa vocação, que eu acredito que cada um foi chamado para algo. Para algo, né? E quando você tem um chamado, tem um propósito por trás daquilo, aquilo te dá forças para que você veja além das dificuldades momentâneas, quer ficar longe dos familiares, quer estudar de segunda a segunda. Muitas vezes você começa a morar sozinho, como aconteceu comigo, morei sozinha, então passei por um período bem delicado, longe dos familiares. O que te motiva? O que você fazia para se manter motivada? Para poder continuar estudando, aperfeiçoando, fazendo os plantões? Porque você, por exemplo, você criou um sonho grande, assim, você se via a Thalita, a doutora Thalita que é hoje? Você já se via como você é hoje, assim? O que mais me motivou é ser uma excelente profissional, pela história do meu irmão. Tá. Então isso me dava muita Foi força a força. a sair da média e me dedicar e estudar muito para que eu não tivesse dúvida em nenhum diagnóstico e tratamento dos meus pacientes, independente da área que eu fosse atuar. E fui sim reafirmando essa necessidade que eu escolhi da minha área de atuação, que era a dermatologia, apesar de eu ter acompanhado esse cirurgião, que era um cirurgião geral, durante esses anos de faculdade, nesses plantões. Então chegava muitas vezes pacientes de grandes acidentes e eu já subia para o centro cirúrgico com o time da cirurgia geral e a gente operava e eu entrava em campo. Da parte mais de face, de recomposição. Sim, a gente fazia face e corpo, mas sempre o meu nicho era mais face. Já era isso, você já se identificava com isso. Sempre amava Tinha face. muitos dermatologistas homens? Poucos. Poucos, né? Já era assim na época e hoje ainda é assim? Na minha sala, somente 2 profissionais decidiram pela dermatologia. E não homens? Homens não, 2 mulheres. Você tem muitos dermatologistas trabalhando homens? Tem, Tem? até tem. Até tem. Então não é uma coisa só do campo feminino, né? Não. Mas tem muito mais mulheres, né? Tem muito mais mulheres, mas inclusive não só profissionais, mas hoje os pacientes homens têm procurado muito os nossos consultórios. 59% dos meus pacientes são homens. Olha, atenção, para tudo. Os homens têm se cuidado. 59% dos pacientes da doutora Thalita Pompemeyer. Pompemeyer, eu tô falando certo? Pompemeyer. Eu nunca falo Meyer, eu falo Meyer. Pompemeyer são homens. Isso mesmo. Uau.
né? Eu achava o contrário. É. Então, os homens Hoje estão os querendo homens estão cuidar se do cuidando. envelhecimento, daquilo que estão comunicando, como você explicou aqui no É. começo, né? O meu maior público são empresários. Empresários. Empresários que estão numa fase de introdução no mercado de trabalho ou transição e expansão de carreira. Olha aí, importante é se apresentar bem, né, e comunicar corretamente. Agora, eu fiquei com uma curiosidade antes de voltar para sua história, que eu quero saber como foi a especialização, né? Que depois você foi para Harvard e tudo. Eu não sei qual foi o período, mas Uhum. eu queria saber, é acessível a dermatologia para quem tem pouco recurso? Porque geralmente esse é um procedimento que são produtos caros, não é só o trabalho do médico, mas são produtos que são usados, que são caros, eu suponho. Sim, a dermatologia é uma área muito ampla. Ela atende desde doenças inflamatórias, infecciosas da pele, até mesmo câncer de pele, que hoje é um dos cânceres que mais mata, e a parte estética. Eu atuo mais na parte estética, Estética. mas também atuo na dermatologia clínica e cirúrgica. Hoje eu tenho focado mais na estética, porque eu falo que quem é bom em tudo não é bom em nada. Uhum. Então, e Então, lixar, hein, gente? Olha o que ela tá falando. Que é bom isso é em tudo, não é bom em importante. nada. Tem que lixar para ser a É, melhor e não a maior, mas a melhor do seu segmento, né? isso. E existem vários procedimentos, tecnologias e padrões de tratamento. Eu sempre me preocupei, porque eu morei numa cidade do interior e eu precisava entregar muito resultado, Hum. para que os meus clientes fossem recorrentes. Então, eu sempre me preocupei na entrega dos bons resultados, que eu sabia que ali o cliente iria voltar. Então, eu sempre utilizei os melhores produtos injetáveis e as melhores tecnologias a laser e ultrassom microfocado. Então, eu nunca investi pensando em quanto eu iria gastar, mas sim o quanto eu iria proporcionar de resultado para os meus clientes. Então, eu sempre investi nas melhores tecnologias. Mas hoje existem vários padrões de tecnologia que também muda a entrega de resultado e muda a precificação. Muda a precificação, muda a Isso, entrega de resultado, isso mas mesmo. ainda assim, por exemplo, tem vários dentistas, né, aplicando, como é que chama? Ácido hialurônico, toxina Exatamente, botulínica. Hoje, botulínica. E esses dentistas procedimentos podem se fazer, né? ampliaram muito para a área Ampliar. de atuação, né. E aí Existem ficou. muitos bons profissionais no mercado, Sim, independente de médico ou não. exatamente. Mas o que eu estou querendo dizer é que como você diz, a dermatologia é muito grande É, e tem muito vários amplo. tipos, né, de tratamentos e você se especializou naquilo que num nicho, numa faixa de mercado, Uhum. vamos dizer, mais ligado à comunicação facial, à comunicação daquilo que você está transmitindo e isso requer outros tipos de produtos e outros tipos de tratamento. Isso, a associação, né, da tecnologia e dos injetáveis. Alguns profissionais não têm a liberação ou atuação com tecnologias, Ah, e isso dificulta muito a entrega apenas com injetáveis. E a comunicação facial envolve muitas coisas: a melhora da qualidade de pele, a melhora de processos infecciosos como uhum. acne, que a acne comunica algo, né, uma faixa etária ali mais predisponente a ter esse tipo de problema de pele. E os injetáveis vieram para agregar e De direcionar. quantos anos para cá, doutora, que os injetáveis começaram? Começaram mais depois de 2017. Agora, A recente, né? era, da harmonização facial Uhum. veio mais, De 2017 para cá. acentuada para cá, esse 2017 para cá. esse Bom, quando momento. você se formou, você foi fazer especialização. Fala um pouco dessa época. E depois de quanto tempo foi que você resolveu montar uma clínica? Porque a primeira clínica foi lá em Sorriso, né? É. E, em tese, é uma cidade pequena. Então, você teve aquela estratégia de eu vou montar aqui porque não tem, ou eu vou. Enfim, qual foi o teu pensamento de montar lá e não em Campo Grande ou e não em outra capital? Eu me formei como médica em 2011, como dermatologista em 2013 e mudei para Sorriso, Mato Grosso, para estar próximo aos meus pais, que Ah, já então tinham esse era o uma certa objetivo. idade, e Ah, eu quis passar mais tempo, da vida próximo deles, porque eu tá. passei 8 anos distante, mediante a época da faculdade, especialização, e depois corri para perto deles. E agora chegou o momento de expansão, quando viemos a São Paulo. Foi um momento
muito delicado, um pivotando na minha vida. Pivotou do Mato Grosso para Pivotei do São Mato Paulo. Grosso para São Paulo, mantivemos a nossa unidade aberta lá, ainda está aberta. Os nossos pacientes, há 13 anos já temos uma carta de clientes muito 13 boa anos com a clínica, atuando mas eu queria saber no o que Mato que Grosso. despertou a montar a clínica. Você chegou a trabalhar em algum hospital? Você chegou a trabalhar antes de empreender? Né? Porque você, quando monta uma empresa, você vira empresário, você empreende, né? O Isso. que foi que despertou isso? Porque você foi para Eu- Sorriso para cuidar dos seus pais É. e trabalhar. Isso. Eu comecei trabalhando em postos de saúde, hospitais, como plantonista. Por quê? Plantonista normal, Normal. E não na eu sua área, né? precisava angariar recursos para montar a minha clínica. Eu sempre me imaginei tendo a minha clínica Ah, própria. então, desde a época do estudo, te fiz essa pergunta. Você já visualizava uma clínica, Já. uma estrutura? É. Qual era a tua referência, assim? Quem que você olhava na época? Não estou falando de dermatologia, estou falando de clínicas e tal. Lembra aquela dermato que eu tive contato com 15 anos? Sim. E ela me atendeu numa clínica. Então eu sempre mentalizei que eu queria a minha clínica. Então aquela mesa dela era a seu sonho Isso grande, mesmo. digamos. Esse era o meu sonho. Para mim, aquilo ali era a realização do meu topo do sonho. Então, Nunca mas seus pais não imaginei. tinham condições financeiras de te ajudar a montar isso? Não. Não. Meu pai, eu me formei. No dia da formatura, eu entreguei o cartão que ele me dava para eu utilizar durante a faculdade. Falei, pai, a partir de hoje eu me sustento. Ele, menina, que corajosa, como assim? Nem emprego você tem? Eu falei, segunda-feira eu já vou na prefeitura de Campo Grande, ainda na época que eu me formei lá como médica, e vou pedir emprego. E foi quando eu comecei a atuar numa unidade de pronto atendimento. E este mês inteiro eu fiquei na unidade, dia e noite. Eu dormia na unidade, eu tomava café da manhã, almoçava e jantava na unidade. Por quê? Porque eu estava esperando meu primeiro salário e minha alegria foi quando eu recebi meu primeiro salário. Fui no mercado, fiz minha compra e eu, a partir daí, Com qual comecei idade, a doutora? estudar. Foi logo que eu me formei, acho que me pegou agora, 23 anos que eu me formei, isso mesmo. E já comecei a visualizar o meu 23 foi o ano consultório. passado para você, não? Do jeito que Sim, você tá claro. aí com... Você parece uma menina. Os tratamentos me ajudaram, hein? É. Eu vou te Você mostrar uma foto Eu quero minha ver com a foto do antes e 23 depois. Eu tô aqui anos te olhando e eu falei assim, pra como hoje. seria, como era a doutora Thalita e como é a doutora Thalita de hoje? Eu usufruí muito dos meus conhecimentos e Muito bem, coloquei em prática, eu viu? imagino. Se você não faz em você, né? Acho que É. a gente começa pela nossa... se você fala de investimento, você tem que ser investidor. Se você, Isso mesmo. você tem que E cuidar eu de já, você. e eu jamais imaginei hoje estar com uma clínica de 1.000 metros quadrados na capital do Brasil, A gente né? vai chegar lá. Ela tem uma clínica muito grande aqui e atende muita gente. Mas eu queria voltar à clínica lá atrás, né? Vamos lá. Quando começou, que ela tem 13 anos, né? 13 anos. 13 anos. E Eu assim, comecei atendendo em uma sala então, de 32 metros então você alugou quadrados. uma sala primeiro. Nem foi locação. Como que foi? Eu pagava uma porcentagem para os proprietários da clínica para utilizar uma sala, porque eu não tinha condições de pagar um aluguel. Tá. Na época era um aluguel de R$ 2.000. Para mim era muito. E como foi assim? Quem foram os seus primeiros clientes? Foram os donos da clínica para pagar o aluguel? Eu falo que os meus primeiros clientes foram meus primos, Você é a família, as né? pessoas ali da minha convivência. E eu lembro na época que a minha consulta era R$ 150. E eles não pagavam, ainda deixavam pendurado. Os parentes nem pagam, hein? Tem mais essa, hein? E eu lembro, João, que minha primeira tecnologia que eu investi foi um aparelho de R$ 12.000. Mas isso ainda na sala? Naquela Naquela sala. sala. Quanto tempo você ficou na sala? Na sala eu fiquei apenas 6 meses. 6 meses? Por quê? Esses profissionais da clínica falaram, a gente vai fechar a clínica. E você deseja alocar a sala? E como a parte de porcentagem que eu estava pagando para eles já daria para pagar um aluguel de uma sala, eu falei, então eu vou me mudar daqui para uma sala que eu consiga pagar o aluguel. Foi quando eu me mudei para uma sala um pouco maior, de 45 metros quadrados. E essa foi a minha segunda sala, então, de atendimento. Depois eu fui para uma clínica de 135 metros quadrados, Você foi também crescendo com o locação. número de clientes. Mas eu tenho uma curiosidade, Exatamente. como foi esse crescente de clientes? Assim, como é que você divulgou o teu trabalho, além da família? A principal indicação era boca a boca, boca a e boca. na época a gente fez revista. Revista. Tinha Então uma revista. esse é o ponto. Você fez uma divulgação do seu trabalho, dos resultados que você estava adquirindo em coisas sociais, revistas. Exatamente. Né? Revista física. Na época eu trabalhava já as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, já trabalhava. E
o boca a boca era o que mais me trazia paciente e eu continuei ainda dando plantão naquela época. Então os clientes que muitas vezes eu atendia no plantão, eles me procuravam na minha clínica particular. E eu atendia tudo, doença de pele, cabelo, unha, câncer de pele era o que mais eu atendia na época, porque os pacientes chegavam no plantão e para fazer o encaminhamento para a unidade, né, de saúde, demorava muito, era um câncer que já estava infiltrando, e eu levava esse cliente para minha clínica, dava tudo de graça, porque eu ficava com dó desse cliente, fazia as biópsias, fazia tudo que precisava ser feito, e daí esse cliente me indicava familiares, e assim foi crescendo. Foi crescendo. Isso durante 3, 4 anos. Quando você sentiu que precisava aprofundar, se especializar ou continuar estudando, você parou de estudar em algum momento para ganhar dinheiro? Como Eu é que nunca foi? parei de estudar. Nunca parou de estudar. Me formei em 2011, já iniciei a especialização. Isso você falou, e depois Isso. você continuou fazendo outras? Sim, eu fui para Harvard, para Michigan, para as duas maiores Mas depois de quanto universidades. tempo? Qual Logo foi? que eu finalizei a minha especialização, eu já fui. Ah, você já foi? Já fui. Você foi então com o recurso da sua família? Não, já com recurso dos plantões. Dos Quando eu me plantões. formei como médica, eu já comecei a dar plantão e fazia minha especialização. E com esses recursos, eu fui investindo em cursos, congressos, fui para Harvard, Michigan, fui para Miami no Instituto Merck estudar cadáver fresco. Então eu sempre fui buscando o conhecimento que me desse toda a estrutura para que eu não errasse com os meus pacientes. Bom, você quando encontrou e fez essas especializações, você viu muitos equipamentos, muita tecnologia. Viajando você vê isso, né? Mas você não tinha recursos para comprar esses equipamentos. Tanto é que o primeiro que você comprou custou R$12 mil, né? Hoje tem equipamento de $1 milhão, né? Por aí, Isso né? mesmo. Então, assim, são equipamentos caros demais. Porque não é caro. Caro em relação ao quê, né? E o resultado, né? Mas, enfim. E aí você tinha aquele sonho grande de ter aquela clínica, e você já estava com o seu consultório. E aí, como foi esse crescimento, assim? Foi orgânico, justamente porque eu estava tendo uma demanda grande de clientes e eu precisava de mais salas e eu comecei a adquirir algumas tecnologias e algumas tecnologias ficavam em uma sala e eu atendendo na outra, o paciente ficava ali fazendo a tecnologia em outra sala e assim eu fui de uma sala para 2, para 3, até que um dia eu estava no meu consultório locado e na esquina desse consultório estava construindo um prédio. E um dia colocaram uma placa de vende-se. E esse foi mais um pivotando. Você não tinha o dinheiro, né? Não tinha. João, eu tinha um carro na época que ele valia R$80 mil. E uma boa receita dos seus pacientes, e a receita né? do meu consultório, mas guardado eu tinha no máximo R$30 mil. E fui negociar uma clínica de mais de R$1 milhão. Com 30 mil no bolso e um carro. Cheguei, entreguei a chave do meu carro para o proprietário. Como que eu fiz? Eu entrei nessa É bom clínica, essa história, porque você que está assistindo aqui vê assim, cara, quem vê a foto hoje não vê o filme, né? Então, comprar um prédio sem nenhum real é desafiador. E o que eu fiz? Eu entrei quando colocaram a placa de vende-se, como eu sabia por onde os pedreiros entravam na obra, porque eu visualizava aquela obra o dia inteiro ali sendo construída, eu entrei e comecei a andar nos ambientes, eu falei, nossa, aqui dá para ser minha recepção, aqui uma sala de consultório, aqui outra de procedimentos, nossa, vai ainda sobrar 2 salas, aqui dá. Porque daí eu vou crescer mais e aqui dá para eu atender meus clientes. E foi quando eu entrei em contato com o proprietário do prédio, sentei com ele, já fui com toda a estratégia montada da compra deste prédio. Já pensou em todas as possibilidades. O que eu tinha em mãos era apenas um carro. Cheguei, a esposa dele era uma promotora e eu sabia o carro que ela tinha. Eu falei, vou usar todas as estratégias que eu tenho em mão. Ela precisa de um carro de luxo e eu tinha uma BMW na época. Já tinha, né? E eu comprei através dos plantões e atendimentos na clínica. E era um carro que eu sempre sonhei em ter. Então, eu amo carro, João. É difícil mulher que gosta de carro, mas eu amo carro. E foi quando eu cheguei com essa chave, eu falei, olha só, vou deixar esse carro aqui para você andar final de semana, para ser a entrada do prédio, porque eu não tinha condições de aportar, né, financeiramente, não tinha Era sua paciente, patrocínio, não era minha paciente ainda. E foi quando ele aceitou o carro como entrada, me parcelou em poucas parcelas e eu fui com muita fé e
Deus foi E trazendo os o recursos. seu marido é o Bruno, né? Isso. E quando foi que encontrou o casamento nesse período aí? Foi antes dessa clínica, depois? O Quando foi Bruno. que apareceu o matrimônio, digamos, O o seu Bruno eu marido? encontrei ele em Campo Grande. Eu comecei a Ainda como estudante? ainda como estudante. Eu estava no segundo ano de faculdade, comecei a ir numa igreja, ele era o baterista da igreja É. e a gente acabou se conhecendo. Depois ficamos 8 anos longe, porque um dia meu pai, vou contar essa história. Pode Meu pai contar, conte chegou aí. para mim e falou: "Tô sabendo que você tá namorando", e eu já havia contado para ele essa história que eu estava namorando. Ele aprovou, só que não sabia exatamente com quem era, porque ele não conhecia, ele morava em Sorriso e tal. E daí, um dia ele me ligou me intimando, ou esse namoro ou a sua faculdade. Eu não tinha outra opção, na época, tudo que eu sempre sonhei estava acontecendo, fazendo a faculdade dos meus sonhos. Na Cê- hora, eu escolhi pela minha Bruno, dê um tempo faculdade. aí, né? Dá um tempo aqui que eu preciso focar nos meus estudos, e foi isso que você fez. Exatamente. E daí eu encerrei, Certo. depois de 8 anos, a Depois que gente voltou e casou. você já em Sorriso, Já em ele foi Sorriso, para lá te visitar. com a minha clínica montada, daí eu tive a coragem de ligar para ele, falar que ele era o Isso que eu quero amor da saber. minha Conta, conta. vida. Quando você falou isso pra ele, você ligou e declarou, e se declarou? Liguei e falei: "Você Ah, sempre foi o homem da minha vida", mas que ele não sabia exatamente o motivo do término. Eu não Uhum, queria magoá-lo com o meu pai, porque eu sabia que uhum. meu pai ia ser o sogro dele depois, de novo. Olha que mulher determinada, cara. Ela já visualizou a clínica dela, visualizou o carro dela e já visualizou o marido. É por isso que eu falo, tudo que você é capaz de visualizar, você é capaz de conquistar. Então cuidado com o que você anda visualizando, porque Visualizando. isso vai se E concretizar. aí a visualização também, só um complemento importante, é muito baseado no nível de consciência que você tem. A história que você falou que ia ser enfermeira e seu pai ampliou, Isso, né, para você ser, consegui ampliar ampliou minha visão. a sua visão para você ser médica. Então, é muito também a visão das pessoas é muito baseada naquilo que ela consegue alcançar, né? Exatamente. Ela consegue ver. Por isso que Quando é eu visualizei importante. a dermatologia, Uhum, a dermatologista, né, sim. e assim foi indo. E aí você casou, e aí Casei. a clínica veio depois, né, do casamento. A clínica já Já com estava ele. E aberta. o Bruno trabalhava em quê? Com você na clínica? O Bruno era baterista do Munhoz e Continuou. Mariano, Ah, de uma banda? e foi quando a gente casou, ele saiu da banda e Hum. foi para Sorriso. Ah, porque você falou que ele estava na igreja tocando Estava na bateria. igreja, daí eu Mas ele terminei já. com ele. E Ah, daí o homem se revoltou ah, e foi tocar na banda não, de um artista da sertaneja, região. isso mesmo. Tá. E daí a gente voltou, reatamos nosso relacionamento, e ele foi embora para Sorriso e lá a gente abriu uma barbearia. Hum. E foi quando o Bruno teve o primeiro contato com o ambiente empresarial. Tá, então o Bruno saiu da banda e foi montar uma barbearia Barbearia. e teve a clínica dele. Você já tinha a sua. A clínica já estava E aberta, você já tinha funcionários, já já tinha, atendentes, sabia o que era ser empresária, né? isso mesmo. E Porque você chegou não um se preparou para momento, isso, né? não, Você se preparou para ser médica e não para ser empresária, né? isso E mesmo. por que eu te faço essa pergunta? Porque tem muita gente que está assistindo, pode ser dona de um salão de beleza, pode ser o que for, né? Até mesmo médica, que não pensa em ser empresário, né? De pensar como empresário, de ter uma visão maior sobre aquilo que você faz. Porque uma coisa é você trabalhar pelo dinheiro. Você tem a sua meia-hora lá, você trabalha para ter o seu dinheiro. Outra coisa é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso só faz quem tem visão de empresário. E Né? ter coragem de empreender hoje. Coragem de empreender. Então aí ele foi para a barbearia Foi tocar para o barco. barbearia. Pela primeira vez, então, ele entendeu que era um livro caixa, ele entendeu como lidar com funcionários. E chegou um dia, depois de um ano que a barbearia estava aberta, a clínica crescendo, eu falei: Bruno, eu preciso de você comigo na clínica. E ele falou: mas como? O que eu vou fazer na clínica? Eu falei: você vai assumir alguns setores, principalmente a parte da gestão, porque na época era eu que pagava boleto, eu que contratava ou demitia colaboradores, e Ou então eu seja, você era fazia médica e fazia tudo, tudo. Então ele tudo. passou a te ajudar para vocês prosperarem juntos. Isso mesmo. E Tá? daí eu Você fui teve uma visão de ensinando, trazer ele para perto também. trazer E ele para ele a perto. humildade de querer participar, né? Ele foi Porque um nem sempre o suporte. homem tem essa humildade ou a visão, tem um ego, todos nós temos, né? Segundo ele ficou uma semana sem dormir direito, porque ele teve que aprender com uma empresa andando alguns setores que ele nunca havia atuado antes, mas olha, tirou de letra e hoje ele
está comigo também na parte da gestão da clínica. Antes da gente ir para a clínica, continuar com a clínica, eu acho que é importante a gente falar também dos tratamentos, né? Mas eu queria saber assim, como se destacar hoje no mercado tão concorrido que é o da saúde, né? Como você tem alguma dica que você pode dar para quem está querendo, quem tem uma clínica ou quem tem um salão? Você pode, o que você diria para uma empresária ou empresário que está nessa situação? Eu falo que nós não temos concorrentes porque Deus já provou no nosso DNA que nós somos únicos e nós temos uma essência única. Então, nós temos pessoas que atuam na mesma área, mas nós somos únicos e os nossos clientes, eles nos procuram porque se identificam conosco. Então, é muito além de uma especialização, muito além de uma formação. Hoje, as pessoas elas se identificam, principalmente na área médica, o paciente precisa se identificar com o médico e confiar. Então, o que eu costumo dizer, não tenha medo, se você tem aquilo como propósito de vida, acredite, se dedique, seja o melhor que você pode ser na sua área de atuação e seja melhor que você mesmo todos os dias. O nosso maior concorrente somos nós mesmos. Né? Então você primeiro acredita que você... Não, primeiro você tem que ter o sonho, né? Exatamente, saber onde você quer chegar, porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar, chega a lugar serve, nenhum. né? Como diz Alice do País. Não é que não chega em lugar nenhum, chega em algum lugar. Algum lugar, qualquer lugar serve, como Alice do País das Maravilhas falava isso, né? E aí, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é acreditar que você não ter crença limitante, acreditar que você pode, que você é capaz, que você faz bem feito e fazer bem feito de fato para que as pessoas reconheçam você e recomendem, né? E a partir desse boca a boca, como foi o teu caso? Não foi muito boca a boca? Foi muito. E foi dessa forma que você se transformou ainda em Sorriso na dermatologista dos famosos? Sim. Personalidades, celebridades? Eu comecei Como é que foi receber isso? pacientes de todos os estados e outros países em Sorriso. Foram indo para lá. Foram indo para lá justamente por indicação, pelo trabalho que a gente fazia. Tudo bem, era mas diferente. empresários, né, pessoas, mas e essas celebridades? Como é que elas chegaram lá? Celebridades também foram por indicação. Por indicação. Isso mesmo. Um dos primeiros cases que nós atendemos foi o Munhoz e o Mariano. Sim, que já era da banda. O Rafael. A gente atendeu eles, até saiu na coluna, uma coluna importante aí das redes sociais, e daí as pessoas começaram a nos procurar, grandes foi uma empresários, transformação. foi uma transformação, Certo. e ao mesmo tempo um resultado muito assertivo, Uhum. pouco negativo. Então, Ou seja, as pessoas, bem comunicando, né? Bem Isso comunicado, como você explicou. né? Muito favorável à imagem dele. E assim nós conseguimos gerar Essa esfera positiva, esse isso. auê, né? De putz, ela faz bem feito, é legal, vai lá também, Isso. né? E esse turismo da beleza para o interior do Mato Grosso. Turismo da beleza para o interior do Mato Grosso. E as pessoas começavam a se deslocar de Miami, Uau. de Nova York, por Por indicação, familiares que Mas fizeram você não divulgava comigo. nada, é tudo indicação. Divulgação em rede social. Não, sim, Nunca básico. divulguei para fora do Tá. país. Realmente foram os nossos resultados que nos consolidaram e nos trouxeram esses clientes. O teu maior indicador são os seus resultados, né? Sim. E eu sempre me preocupei em entregar bons resultados. Pensa só, alguém morando numa cidade de 100 mil habitantes, se não entrega bom resultado, o cliente não volta. Não volta. E não indica. Você tem clientes da região, muitos? Muitos. Tanto Hoje é que você deixou domina o a Centro-Oeste. clínica aberta lá, Sim. né? Estamos lá atendendo. Quando foi São a Paulo, pivotada para dizer assim, tá bom, ok, agora eu quero ir para São Paulo? João, a gente chegou num ponto onde a gente já tinha conquistado todos os nossos sonhos. Estava com o carro que a gente desejava, a clínica, Os no clientes. faturamento que eu já almejava, com um time muito bom. E a gente decidiu expandir para... Por quê? Por causa da logística desses clientes que estavam vindo de outros países. Então, a malha aérea dificultava um pouco essa recorrência desse cliente. Então, alguns clientes ligavam para mim, Thalita, eu não estou conseguindo ir, porque eu levo 2 dias para ir, né? Outro para voltar. Então, isso fez também a decisão por São Paulo, que facilitaria atender os estados do Brasil e os outros países, e hoje a gente conseguiu entregar uma experiência muito boa para os nossos clientes de logística. Mas você poderia ter funcionado uma clínica, né? É normal. Mas você escolheu a Avenida Brasil, você escolheu num prédio
grande, uma coisa, estrutura enorme, com equipamentos maravilhosos, você, sei lá quantas salas, um negócio incrível, né? Minha esposa, eu vou lá, já fui lá, então realmente é impressionante a clínica em termos de estrutura. Por que isso? Por que não algo normal? Porque você, pô, São Paulo merece, seus clientes que você já tinha merecem, ou você entendeu que o game aqui era outro? Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então já vamos pensar grande, né. Certo. Já chega que eu tenho 1,5 m de altura, quem tá olhando aí acha que é um mulherão, mas é 1,5 m. E a gente sempre, pensou em experiência. Eu me preocupo muito com a experiência do meu cliente. E esses pacientes merecem o melhor, em nível de estrutura, de tecnologia, de localização. Então, foi um estudo, sim. Estudamos o mercado de São Paulo, estudamos a melhor logística para os nossos clientes e as portas certas foram abrindo, profissionais certos para atuar nessa reforma. Para E apoiar também, para exatamente. trabalhar na clínica, né? Isso. Então nós estamos montando esse time ainda, que recentemente abrimos a clínica, fazem Recentemente o quê? Um apenas ano e meio? não, 7 Sete meses. É um meses? bebê ainda, Tá. e já estamos conseguindo receber todos esses pacientes que De estavam com fora essa e demanda também já de pacientes reprimida. de São Paulo. Sim, Pacientes de São Paulo. Mas aqui, como eu falei, o game, assim, tem muitos dermatologistas famosos, sim. dentistas que fazem essas aplicações também famosos. Como é competir com isso? Assim, eu tô te fazendo essa pergunta para quem está assistindo, porque você tinha um track record de resultados, né? Isso Isso. fala por você, isso precede o prédio, né? A Uhum. médica continua trazendo um bom resultado, mas como é que é competir, assim? Como é que você não teve nenhum receio disso, dessa competição? De como é que você vai disputar num mercado tão acirrado como o de São Paulo? Eu falo que hoje o meu maior medo é não ter medo, João. Hum. Então, assim, eu não Não nunca pensou nisso? nunca me preocupei com, outros profissionais e nunca me preocupei em competir com ninguém. Eu sempre me preocupei comigo e no que eu pudesse, atuar e me diferenciar de mim mesmo todos os dias. Como eu posso ser melhor que eu mesma amanhã? Então, eu sempre me dediquei, o meu foco é em mim. As pessoas perguntam: "Em qual profissional você se inspira?" Eu falo na Thalita de ontem, porque a Thalita de ontem precisa ser melhor amanhã. Então eu sempre, foquei na minha carreira, nas minhas ideias, nos meus insights, e esse eu vejo que é o diferencial de quem é original. Os outros muitas vezes ficam copiando e replicando, e isso torna muito difícil quando você se torna uma réplica. Mas quando você é original, ninguém consegue ser igual a É. você. E a gente amar o que a gente faz, a gente não mede esforços. Então eu falo que eu não trabalho, eu amo o que eu faço. E por isso eu nunca medi esforços de investir nas melhores tecnologias, na melhor estrutura, no conforto para o meu cliente, na logística do meu cliente. Hoje a gente busca o nosso cliente no aeroporto, leva até o hotel, no hotel até a clínica, pacientes que moram na região também. A gente faz esse serviço todo e traz uma experiência, um acolhimento para o nosso cliente, porque o meu foco é o meu paciente. Então, eu sempre me preocupei em fazer com que os nossos clientes reconhecessem que realmente eles estão num lugar seguro, que eles se sintam muito bem Você acolhidos e sinta em muito bem casa, né? Você tratados. Isso sinta em mesmo. casa como se estivesse na sala de casa, no quarto É. da casa. Doutora Thalita, eu vou lhe fazer as perguntas complicadas agora, viu? Que precisa. Fica aí, fica ligado que Uhum. tem pergunta complicada, mas o nome foi para instituto? Já era instituto na clínica lá em Sorriso ou o instituto veio para cá? Era a Clínica Thalita Pompermayer, ainda em Sorriso, esse nome mudou para Instituto Pompermayer Tá. para o viés de ensino. Ensino. Então, por isso que, porque eu vi, quando eu tive na inauguração, que eu fui convidado, eu vi um auditório. Isso E mesmo. eu vi que tinha uma turma que você estava ensinando. Então, esse viés de educação veio por isso o nome Instituto, e hoje você transborda na vida de outros médicos, de outras pessoas. Como é que é essa parte de educação no processo? Foi primeiro um centro de treinamento para os nossos profissionais serem muito bem treinados e lapidados para replicar a nossa técnica e o nosso padrão de atendimento, e agora a gente começou a expandir para os profissionais da área, injetores, a minha técnica de comunicação facial.
Certo, então você tem duas técnicas, pode me falar quais são? Isso, a comunicação facial, eu sou especialista em melasma com o protocolo Clearface, que eu já apresentei no congresso americano. Eu não tenho tecla SAP aqui, explica direitinho, protocolo o quê? Protocolo Clearface. Clearface, cara limpa. Isso mesmo. Ah, Tratamento de melasma. Então, melasma. é uma associação de duas tecnologias, além de uma abordagem dinâmica desse cliente, diagnóstico e tratamento correto do melasma. Tá. E a gente consegue fazer com que os nossos pacientes vivam sem as manchas. Então, ainda não existe cura, porque nós estamos expostos aos principais fatores causais, que são sol, estresse. Então você diminui isso. Isso, a gente consegue eliminar a mancha ao ponto do nosso cliente, a maioria, viver sem as manchas, ou regredir significativamente a coloração dessa mancha, para que o nosso cliente seja livre de maquiagem, seja livre Entendi. e se olhe no espelho. E fique feliz consigo Isso mesmo, né? mesmo. Então você que está aqui, tem uma mancha aí, pode procurar a doutora Thalita lá no Avenida Brasil, Instituto Pompeia. Isso mesmo. Pompeia, agora eu falei o A, não falei Falou. mais meia. Bom, e aquelas coisas que fazem esses preenchimentos, ficam a boca grande, aquele negócio todo. Eu estou exagerando, isso aconteceu mesmo, né? Essas coisas. Isso Infelizmente, é médicos ou é produto? Assim, ou é exagero do paciente que quer coisa demais? eu acredito que são duas coisas. Primeiro, o ponto de referência do olhar do profissional sobre beleza, que é uma linha muito tênue do que é belo e do que não é belo. E uma tentativa forçada de rejuvenescimento apenas com produtos injetáveis e não utilizando outras técnicas com tecnologias. E o outro viés são os pacientes que, por muitas vezes, falta de conhecimento ou excessos de aprovação, eles começam a exceder a dose ideal. Então, Exceder a dose ideal. Então, excesso, né? uma frase que eu utilizo: o que parece que foi feito é porque não foi bem feito. Certo. Então, gravem isso. Não precisem ter medo de realizar procedimentos, desde que sejam procedimentos bem dosados, produtos bons e escolhidos exatamente onde colocar, na dose certa, na camada certa, e a associação de protocolos de tratamentos para você não usar do volume para tratar uma flacidez, que eu acredito que é o que foi o maior ponto negativo dessas pessoas que ficaram com o rosto muito volumizado, utilizando excessos de ácido hialurônico ou de preenchedores para que trouxessem um esticamento da pele e não utilizaram de outras ferramentas disponíveis no mercado, como tecnologias a laser de ponta, ultrassom microfocado, que conseguem rejuvenescer sem precisar volumizar. Doutora Thalita, aqui um depoimento. Eu tenho um amigo, um homem que fez tratamento no Instituto Pompeia, e ele me disse uma coisa lá: João, é menos é mais. Lá Sim. ninguém sabe que eu fiz, ninguém percebe, né? E assim, e é isso que eu queria. Eu estava buscando isso, porque o homem geralmente tem essa questão, né? E ele é um grande empresário e ele está muito feliz com o resultado, porque ninguém fica dizendo para ele. Você sabe o que diz para ele assim? Ele me fala: você está descansado, você está mais jovem, tipo assim, sabe? Mas não que você fez tratamento, sabe? Tipo assim, isso é muito legal. E outra coisa também, que aí eu quero te perguntar só pra gente ir pra reta final aqui, ele também, ele tá com barriga tanquinho. Olha. Você tem esse negócio lá, de deixar a pessoa com tanquinho sem fazer academia? Então vamos lá. Eu sempre falo que a adaptação social dos nossos clientes é muito importante. A gente precisa respeitar tudo isso, porque já pensou chegar no lugar e as pessoas começarem a criticar? Isso gera um desconforto. Eu imagino o quanto essas críticas dessas pessoas que saíram desarmonizadas, né? Ou Desarmonizadas. excessos, com o procedimento muito aparente, o quanto aquilo feriu ela. Que teve que desfazer também. Exatamente. Né? Tem casos que consegue desfazer, tem casos que são não irreversíveis. Então, eu nunca utilizo um procedimento que seja irreversível, justamente porque se o paciente não se adapta àquela nova versão, a gente consegue voltar à versão anterior. Eu sempre alinho muito a expectativa e a realidade, o que realmente a face está
comunicando e se realmente aquilo está de acordo com o momento da vida ou se ele quer alterar isso e de forma consciente a gente vai fazendo essas E alterações vai acompanhando, e é né? um tratamento não a curto prazo, é um tratamento a longo prazo. Por quê? O envelhecimento, ele continua Continua, né? acontecendo. Então, Continua. Você é, retarda, mas continua. exatamente. E sem perder esse ponto de contato da naturalidade e se manter com o seu próprio DNA. E a história do corpo, assim, como Exatamente. que também, que não é só aqui da comunicação facial, não, tem a comunicação corporal também, Corporal, que né? representa os 20% da nossa comunicação, além de estética, representa saúde. Então, eu cuido do nosso paciente como um todo. O paciente é um só. Então, não é somente face, nós tratamos cabelo, nós tratamos corpo, e temos então tecnologias que produzem músculos, que eliminam gordura, que tratam flacidez, que existem pacientes que não têm tempo para fazer uma cirurgia plástica, que demandam repouso. Temos também cirurgiões plásticos na nossa unidade e a gente consegue então alinhar de acordo com a rotina do nosso cliente, as expectativas que ele deseja. Muitas vezes ele tem uma gordura visceral que vai atrapalhar ele a ter uma boa performance na Inclusive, vida, na vida, no saúde, trabalho, e inclusive. isso impacta negativamente na saúde. E nós temos uma tecnologia laser que trata a gordura visceral. Somos a primeira e única clínica no país a ter essa tecnologia. Laser que esquenta lá, que queima. Você nem sente desconforto nessa tecnologia de Então, bota tratamento o de gordura laser. visceral. O laser ele vai penetrando, é um laser de baixa frequência, penetra os tecidos da pele, chega na gordura visceral e liquefaz. E o organismo vai eliminando esse Elimina excesso e de vai gordura. diminuindo o tamanho, né, das E vai melhorando circunferências, saúde. etc. Chegou pacientes para nós E já com recuperando saúde, pressão principalmente. alta, diabetes, que através dos tratamentos foi reduzindo os medicamentos de uso Muito diário. bem. Doutora Thalita, qual é o sonho grande, então, daqui para frente, do Instituto, da doutora Thalita, da família? Pode revelar? Existe esse novo sonho? Instituto de São Paulo, com certeza, não é o ponto final da história do Instituto, é apenas um ponto de evolução. Já planejamos outras unidades, inclusive fora do país, já recebemos convites importantes para ir para fora do país. O local ainda não vou divulgar, Tá. mas em breve teremos outras unidades do Instituto Pompermayer. A próxima será, com certeza, em outro país. Eu quero deixar uma sugestão, como uma pessoa de escala, de visão, que eu sou. Acho que o Instituto, tenho certeza, o Instituto ele precisa formar mais dermatologistas, mais médicos, Isso. mais nas suas teses, pode chamar de tese? Sim. Nos seus métodos, né? Nas suas teses. Acho que é muito legal se criar treinamentos rotineiros para poder espalhar mais prosperar na vida dos outros também, né? Agora o meu foco é uma pós-graduação do Instituto Pompermayer para formar profissionais para agregar aos nossos atendimentos. Sim, claro, inclusive para expansão, as nossas né? outras unidades para expansão e formar profissionais capacitados, seguros para o mercado de trabalho, que foi a minha maior dor quando eu me formei, né? Procurar cursos que me capacitassem para que eu saísse com segurança, atuando sem gerar nenhum dano na vida de nenhum cliente, ainda mais tratando da parte mais frágil, que é a beleza, é autocuidado, autoimagem, e isso é um ponto muito delicado, que o cliente já chega bem e quer sair melhor. Então, eu quero capacitar outros profissionais para ter um olhar treinado para indicar procedimentos certos. A minha consulta, ela aborda não somente as queixas do cliente, mas o momento de vida que ele está vivendo, quais são as pretensões O e antes e o depois, propósitos né? de vidas, né? O que ele deseja, aonde ele quer chegar. Então, tudo isso a face precisa acompanhar, o corpo precisa acompanhar. A sua a tecnologia, saúde. eu posso dizer assim, eu quero assim, ele mostra como poderia ser? Sim, a gente Você consegue tem isso lá? simular. Simulação, Mais ou inteligência menos. artificial, né? Hoje a gente já A consegue doutora Thalita é trabalhar. tecnológica, inovadora. Tem Cara, muito tecnologias lá bacana incríveis. trazer esse tema aqui para o Pivotando, trazer uma médica empresária, trazer uma grande referência no mercado da beleza, né, da harmonização, da comunicação, desculpa, da comunicação estética, facial isso aí, e corporal. Mas eu gostaria que você deixasse uma dica para quem nos assistiu esse tempo aqui, quem deu a honra da presença aqui no Pivotando,
para quem está assistindo. Uma dica pode ser para um empresário, pode ser para um paciente, enfim, o que o seu coração mandar. O que eu sempre gosto de expandir é a mensagem de que o que você é capaz de visualizar, você é capaz de realizar. Falei sobre isso aqui, porque foi isso que aconteceu na minha vida na prática, o que eu visualizei, eu consegui conquistar. E para você que deseja realizar algum tratamento, que viu algum amigo, amiga ou alguma matéria que saiu e você ficou com medo de realizar procedimentos, não precise ter medo, porque existem hoje técnicas como a comunicação facial, que é essa que eu atuo, que a gente alinha realmente para que você continue sendo você, mas no viés que você deseja ser, no viés que você deseja que as pessoas te reconheçam, não apenas no mercado de trabalho, mas com os seus familiares, com os seus amigos. Tem pessoas, João, que são muito alegres, motivadas, e a face dela demonstra que ela é triste. Triste. E isso afasta pessoas que não a conhecem e Uhum. muitas vezes impede da pessoa cumprir o propósito dela nessa terra. Então, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar e não tenha medo de realizar. Muito bem. Qual o arroba, o perfil no Instagram da Nós doutora temos Thalita? dois, tem o arroba Thalita Pompermayer e Que é o tudo junto? Isso, e arroba Instituto Pompermayer. Instituto Pompermayer. No Instagram do Instituto, vocês verão os outros profissionais que estão atuando conosco no grupo do Instituto. E no seu lifestyle, porque eu lhe sigo, então eu sei tudo da sua vida. Doutora Thalita, todos os convidados são presenteados aqui por uma startup que eu invisto, chama LeBlanc. É um presente. Uau! É um presente com carinho do Pivotando. Que honra! É uma caixa com Que o lindo, café, hein? as Vou coisas mostrar do pro pessoal. Pivotando, com Olha seu lá, nome gente. personalizado. A LeBlanc, Que ela linda. faz dados variáveis, você pode mandar automaticamente para 1.000 clientes, 2.000 clientes, com o nome deles automaticamente, mandando para o endereço. Então é muito legal. A LeBlanc, ela presenteia todos os nossos convidados aqui no Pivotando. E Já amei, hein? gostou, doutora Thalita? Gostei. Muito, muito, Eu já muito. estou fazendo stories aqui, ó. Olha do só, Pivotando, gente. LeBlanc. Está gravando aqui ao Já vou vivo. virar cliente dessa LeBlanc Muito. para presentear os meus clientes também. Muito Amém. bom. E você que assistiu mais esse episódio do Pivotando, foi uma aula, né? Uma aula não só de medicina, doutora, mas foi uma aula de vida, né? De trajetória. Mostrar que quem vê foto não vê o filme todo, né? Que a vida tem muitas pivotadas, mas principalmente fica uma lição muito clara do seu entusiasmo com o seu futuro, né? Isso. Pensar no futuro e pensar no que quer ser e ir conquistando e comemorando cada conquista e cada passo é um passo. Então, queria agradecer a sua presença aqui, doutora Thalita, e também agradecer a sua audiência por ter assistido mais esse episódio do Pivotando, na certeza que na semana que vem estaremos de volta em mais um episódio aqui nos estúdios do SBT pelo SBT News. Valeu, obrigado. Obrigada, João.